O que fazer quando nosso conteúdo na internet, nossa produção de conteúdo, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, é copiada por terceiros e monetizada? Normalmente, quando a gente é copiado no digital, dói o ego, o tempo, o sacrifício, o esforço, as horas dedicadas àquele trabalho para produzir conteúdo e a gente fica perdido, desesperado, sem saber qual seria a solução a esse problema. E essa semana aconteceu um caso muito interessante na internet relacionado ao criador do conteúdo Diego Ribeiro, onde ele contava no canal dele que ele está sofrendo essa dificuldade. O conteúdo dele está sendo copiado por terceiros e monetizado sem autorização dele. Ele pega os vídeos aqui da plataforma do Insta ou todas as outras e posta lá primeiro. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre qual seria a solução para os casos parecidos com o caso de Diogo Cabeça. E para ser, se você não me conhece, eu sou Jane Medina, advogada, doutora em propriedade intelectual, professora no Brasil, e hoje estaremos conversando sobre como proteger seu conteúdo se foi copiado e monetizado por terceiros na internet. Existem três elementos importantes que são lições que ninguém te conta relacionados à criação do conteúdo. Se bem a lei no Brasil é clara, claríssima, sobre como deve ser a proteção do conteúdo criado na internet e que, obviamente, os direitos autorais não obrigam a registrar uma obra, é importante ter claro que o mundo virtual e a internet especificamente, ela não funciona como o nosso mundo físico. A quantidade de cópias de conteúdo é gigantesca na internet. A quantidade de pessoas monetizando com conteúdo produzido por terceiros é gigantesca. Mas observa, cuidado, porque você pode responder um processo judicial se está utilizando sem autorização conteúdo de terceiro para monetizar na internet. A segunda lição que chama a atenção sobre copiar conteúdo de terceiro na internet ou ser copiado na internet está relacionado a não ter uma estratégia clara na criação de conteúdo relacionada à proteção da propriedade intelectual do conteúdo que eu estou criando. E esse é um erro clássico que cometem a maioria dos criadores de conteúdo. Eu começo a criar, eu começo a crescer na internet, eu começo a ganhar visibilidade, eu começo a monetizar, mas eu esqueço de proteger, de me blindar na internet. E isso traz uma terceira implicação, ou uma terceira lição que a gente deve aprender. O momento de criar conteúdo na internet é complexo. A gente estuda marketing, a gente estuda funil de vendas, a gente estuda roteirização de conteúdo, engajamento, como atrair os leads qualificados, mas ninguém te fala sobre como proteger seu conteúdo na internet. Todo mundo te ensina a viralizar, todo mundo te ensina a monetizar, mas ninguém fala que você precisa se blindar e proteger seu conteúdo na internet. E hoje eu estarei dando 5 dicas ou 5 maneiras de resolver casos como o caso do Gil. E a primeira solução que eu trago para casos relacionados à cópia na internet está, obviamente, relacionada a entrar em contato direto com a pessoa que antieticamente está copiando e monetizando seu conteúdo. É importante fazer esse primeiro contato com essa conta digital e comunicar formalmente àquela pessoa: olha, querido, olha, querida, você está monetizando com meu conteúdo. Você está copiando, sem a minha autorização, um conteúdo produzido por mim na internet. Obviamente, existem pessoas que não vão responder, que não vão se atentar para essa primeira chamada de alerta, mas essa primeira chamada de alerta é extremamente importante.
A segunda dica, ou a segunda maneira de resolver, está relacionada com as políticas das plataformas. Existem em cada uma das plataformas normas e regras relacionadas aos direitos autorais, seja porque o criador de conteúdo vai permitir compartilhar, reutilizar aquele conteúdo que é produzido ou vai banir que terceiros utilizem o conteúdo criado por eles. E essa também é uma estratégia válida para resolver questões de cópias de conteúdo. A terceira solução já é um pouquinho mais complexa e normalmente a gente vai necessitar o auxílio de um advogado. E por que chamou atenção esse ponto? Porque existe um mecanismo chamado de notificação extrajudicial, é um instrumento que nós advogados preparamos para realizar e notificar aquela pessoa que está infringindo a propriedade intelectual e os direitos autorais de alguém, alertando e notificando que, caso ele continue com esse tipo de prática, a gente iniciará ações judiciais contra essa conta ou contra essa pessoa. E, obviamente, o quarto passo é iniciar de fato um processo judicial. Se eu já entrei em contato com o criador, ele não respondeu, se eu já tentei banir através das políticas das plataformas, se eu realizei a notificação extrajudicial e mesmo assim a conta não responde, não quer dialogar, não queda outro recurso que a via judicial. É um processo longo, é um processo complexo, é um processo demorado, mas que na justiça a gente consegue reverter situações como a do caso do Diego. E, sobretudo, banir e proibir que as pessoas usem seu conteúdo sem a devida autorização. Mas a última dica é a mais simples de todas e eu recomendo como criadora de conteúdo. Quando você decide criar conteúdo para a internet e pulverizar esse conteúdo em várias plataformas, eu estou criando no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Substack, no LinkedIn. Uma recomendação que é básica, e eu sei que muitos gurus da internet são contra a minha fala, porque vão te falar que cada plataforma tem um melhor horário para a postagem, mas desde a minha experiência como criadora de conteúdo, uma dica infalível e que tem me ajudado muito a que meu conteúdo não seja copiado por terceiros sem a devida autorização é postar ao mesmo tempo, no mesmo horário, todos os conteúdos em todas as plataformas nas quais eu estou. E acho que essa dica, que parece muito simples, poderia evitar casos como o caso do Diogo Ribeiro. E se esse conteúdo fez sentido para você, que é criador de conteúdo assim como eu, que já passou em algum momento por cópia indevida de terceiro ou está passando exatamente nesse momento por situações parecidas às situações que o Diogo Ribeiro enfrenta, me ajuda a chegar a mais pessoas compartilhando, comentando, interagindo, mas se não faz a mínima ideia de por onde começar a proteger a propriedade intelectual de sua criação de conteúdo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha consultoria. E como sempre falo, proteger é mais simples do que parece e por hoje é só. Até a próxima. Tchau!